Jesus, ao nascer, fixou o olhar na sua mãe e em quem devia fazer e possuir a sua vontade, naquela por meio da qual devia realizar a redenção, e naquela pela qual devia instaurar o seu reino. A divina vontade dá solidez, ordem e beleza a todas as obras de Deus. Sem ela, as obras do homem são vazias. 25 de dezembro de 1927. Sentia-me toda abandonada no supremo querer, mas toda dilacerada pela privação total do meu doce Jesus. Oh, como sentia a minha pobre alma, feita em pedaços, que partes sem misericórdia e sem piedade. Porque aquele que unicamente pode reintegrar marcas tão cruéis está longe e parece não se importar com aquela que, por amor a ele, é tão cruelmente dilacerada. Mas enquanto nadava na minha dor, pensava em quando o meu doce Jesus estava para sair do seio da sua dileta mãe, para lançar-se em seus braços. Oh, como também eu teria querido estreitá-lo entre os meus braços, para lhe formar doces correntes, a fim de que não mais se afastasse de mim. Mas enquanto pensava isso, sentia a minha pobre mente fora de mim mesma, e vi a minha Mãe Celeste toda velada de luz, e nos seus braços o menino Jesus, fundido na mesma luz. Foram apenas alguns instantes e tudo desapareceu, e fiquei mais aflita do que antes. Mas depois ele voltou e, apertando as suas pequenas mãos ao meu pescoço, disse-me: Filha minha, logo que saí do seio da minha mãe, fixei os meus olhares na minha querida mãe. Nem podia deixar de olhá-la, porque havia nela a força arrebatadora da minha divina vontade e o doce encanto da beleza e da luz fulgidíssima do meu Fiat. E, eclipsando-me as pupilas, eu permanecia fixado naquela que, em virtude dele, possuía a minha própria vida. Ver a minha vida bilocada nela me arrebatava e eu não podia desviar o meu olhar da celeste rainha, porque a minha própria força divina me constrangia a fixá-la. O outro olhar fixei em quem devia fazer e possuir a minha vontade. Eram dois anéis unidos em um só, a redenção e o reino da minha divina vontade, ambos inseparáveis. A redenção devia preparar, sofrer, realizar. O reino do Fiat devia cumprir e possuir. Um e o outro de suma importância. Por isso, as eleitas, às quais foram confiados um e outro, foram fixados os meus olhares, porque havia nelas a minha própria vontade, que arrebatava as minhas pupilas, porque então temes se tens o olhar do teu Jesus, que sempre te contempla, te defende, te protege. Se soubesses o que significa ser olhada por mim, não temerias mais nada. Depois disso, continuava a pensar na divina vontade, e o meu sempre amável Jesus acrescentou: Filha minha, quando a nossa divindade formou a criação, pôs como matéria-prima em todas as coisas a divina vontade. E por isso todas as coisas adquiriram forma, solidez, ordem e beleza. E tudo o que a alma faz com essa matéria-prima da minha vontade,
correndo nela um ato vital. Dá a tudo o que faz a forma de obras belas, todas ordenadas e sólidas, com o cunho da vida do Fiat Divino em cada obra. Ao contrário, quem não faz a minha vontade e não a põe como matéria-prima em suas obras, talvez até realize muitas coisas, mas todas desordenadas, sem forma, sem beleza, todas dispersas, a tal ponto que nem ela mesma saberá como reuni-las. Acontece como alguém que quisesse fazer o pão sem água, ainda que tivesse muita farinha, faltando água, faltaria vida para formar o pão. Outro teria muitas pedras para construir, mas sem o cal que une e cimenta as pedras entre si, assim teria apenas um amontoado de pedras, mas jamais uma habitação. Tais são as obras sem a matéria-prima da minha vontade. Apenas ocupam espaço, causam incômodo, perturbação. E se algum bem fazem, é apenas aparente. Ao tocá-las, mostram-se frágeis e vazias de todo o bem. Jesus semeia gotas de luz na alma, que se tornam sóis, por isso, às vezes cala-se. Um só conhecimento sobre a divina vontade vale mais do que toda a criação. É infinito. 2 modos de agir, o divino e o humano. 30 de dezembro de 1927. Estava, segundo o meu costume, toda abandonada no querer divino, seguindo os seus atos, mas enquanto fazia isso, pensava comigo. O meu amado Jesus reduziu-se quase ao silêncio, até mesmo sobre o seu amável querer. Fala tão pouco, como se não quisesse dizer mais nada. Quem sabe não ponha um limite e cesse de falar também sobre o que diz respeito ao seu Fiat. Nesse momento, ele se fez ver em meu interior como um pequeno menino, vestido de luz no meio de um campo. Tirava a luz do seu regaço e semeava aquele campo com tantas gotículas de luz, todo silencioso e atento ao trabalho. E vendo que eu ficava maravilhada com isso, disse-me: minha filha, tudo o que pensas agora, já o pensavas desde quando estavas escrevendo o 16º volume. Que eu devia cessar de falar sobre a minha divina vontade, mas eu não fazia outra coisa senão semear o campo da tua alma com tantas gotas de luz, que germinadas e fecundadas no teu campo, de pequenas luzes se transformaram em sóis. E esses sóis são as tantas manifestações surpreendentes que desde então até agora te fiz conhecer sobre a minha vontade. Oh, como era belo o campo da tua alma, todo investido por esses sóis, um mais belo que o outro. Transformou-se todo em campo divino. Todo o céu se enamorava desse campo e, ao olhá-lo, sentia duplicar-se a sua felicidade. Ora, quem semeou tem o direito de colher. E sendo campo divino, eu sou o dono não só de colher, mas de semeá-lo novamente. Portanto, não faço outra coisa senão semeá-lo de novo. Não vês como estou todo atento ao trabalho de lançar sementes de luz neste campo, a fim de que, germinando, surjam os novos sóis dos conhecimentos sobre a minha vontade.
Por isso o trabalho traz o silêncio, e o meu silêncio é calor, maturação e fecundidade, para transformar as pequenas sementes de luz em sóis mais fúlgidos. Eu sempre trabalho em ti, ora de um modo, ora de outro. O trabalho da minha divina vontade é longo, e por isso estou sempre ocupado e te mantenho ocupada. Portanto, deixa-me fazer e segue-me. Sentia, pois, todo o peso do silêncio de Jesus. Senti-me esgotada, sem forças e a desfalecer. E pensava comigo por que esses conhecimentos sobre o fiat divino requerem tanto trabalho de Jesus e tantos sacrifícios. E Jesus, retornando, estreitou-me fortemente entre os seus braços para me fortalecer. E acrescentou: minha filha, se eu quisesse trabalhar toda uma eternidade para manifestar um só conhecimento sobre a minha divina vontade, não seria suficiente, porque é tal e tanto o valor de um só, que se tu quisesses fazer uma comparação e ver o que possui mais valor, o céu estrelado, o sol, o mar, a terra, mais valor possui um único conhecimento meu do que toda a criação reunida, porque o meu conhecimento é de valor imenso, infinito, sem limites, e ao emanar de nós, onde quer que chegue, gera e multiplica ao infinito. O bem e a luz que contém é o verdadeiro regenerador da vida divina. Ao contrário, a criação não contém virtude imensa e é limitada. Eis porque não poupo nem trabalho nem sacrifícios, porque sei todo o valor que ela contém. E a criatura na qual o deposito torna-se para mim o meu campo divino, o meu trono, o meu altar, e é tanto o meu zelo de amor que não a deixo jamais livre, e trabalho sempre para mantê-la toda atenta a mim. Que dizer, então, se em vez de um único conhecimento sobre a minha vontade, fossem tantos a ponto de a tempestear, mais que o céu de tantos sóis dela. Pensa nisso, minha filha, e aprecia um bem tão grande, um germe tão fecundo no campo da tua alma. Por isso continuava os meus atos no querer divino, e como era o nascer do dia, dizia ao meu amável Jesus: o teu querer envolve tudo, e ó, como eu queria que assim como o sol surge e investe de luz toda a terra, assim o sol da tua vontade surgisse nas inteligências, nas palavras, nos corações, nas obras e nos passos de todas as criaturas, a fim de que cada uma delas sentisse surgir em si o sol do teu fiat, e fazendo-se investir pela sua luz, todos o fizessem dominar e reinar em suas almas. Nesse momento, meu doce Jesus moveu-se em meu interior e disse: filha minha, na alma existem dois caracteres, o humano e o divino. O divino desce da unidade, e a alma, para receber o caráter divino, deve viver na unidade do meu querer. Nesta unidade, à medida que ela forma os seus atos, eles sobem na unidade do seu Criador, naquele ato único de Deus, porque, enquanto em Deus mesmo é formado um só ato, a luz desse ato único desce até o baixo, investe a todos e a tudo,
e, abraçando tudo, dá a cada um o ato de que necessita, multiplicando ao infinito a multiplicidade de todos os atos possíveis e imagináveis. Portanto, à medida que a criatura faz os seus atos nessa unidade, eles adquirem caracteres divinos, porque, embora sejam um só ato, encerram todos os atos juntos. Oh, como é belo fazer tudo com um só ato! Só Deus possui essa virtude tão potente, que com um só ato faz tudo, abraça tudo, dá operação a tudo. Que grande diferença entre o caráter divino e humano. O humano faz muitos atos, muitas obras, mas a criatura permanece, sempre cercada nos seus próprios atos. Parece que não tem luz para se estender e difundir a todos, nem pés para caminhar onde são feitos. Ali permanecem, de modo que, por mais que uma criatura possa fazer, os seus atos são contados, restritos, e por isso o caráter do operar humano é tão diferente do operar da unidade divina e de quem nela opera, que facilmente se apaga e fica sem germe de fecundidade. Eis porque quero que a alma viva na unidade da minha vontade, para fazê-la adquirir os caracteres divinos, que são incanceláveis e eternos, e que como luz se difundem, se alargam, se multiplicam, se dão a todos, antes têm o primado sobre os atos de todos. Se tu soubesses quanto prazer a divindade prova ao ver a tua pequenez subir na unidade do ato único divino, que jamais cessa, para unir os teus atos no único ato nosso. Tu para nos dar o teu e nós para te dar o nosso. E imprimir em ti o caráter do nosso ato único. Tu nos pões em festa e sentimos a felicidade, a alegria de ter criado a criação. Por isso, para estares mais atenta, deves estar convencida de que o teu viver no nosso querer é a festa que a criatura pode levar ao seu Criador. E quantos atos fazes nele, tantas vezes renovas as nossas alegrias e a nossa felicidade da tua parte. E trazendo-nos no regaço a criação toda, dás-nos a glória e a retribuição do amor, pelo qual ela foi por nós criada. Livro do Céu, volume 23, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da Divina Vontade.